Márcio, eu vou fugir um pouco do tema, mas eu já compreendo o momento que a gente está vivendo como, na história, isso vai ser escrito como um grande bolo. A gente tem visto a comoção em torno da violência policial contra negros nos Estados Unidos. A partir disso surgiu aquela demanda para derrubada de status de escravagistas lá, e aí começou o movimento aqui no Brasil também, e eu vejo essa discussão, eu tenho visto que essa discussão ela tá dividindo posições, e além de museólogos e tudo mais, tu é um intelectual da área, tu é tipo, teu mestrado, doutorado em patrimônio, e tu já tens opinião sobre. No meu entendimento, como eu te falei, a história vai registrar isso tudo como um grande evento, então eu acho que é uma fuga, mas não é. E isso chega na gente, para além do fato de tu ser um intelectual da área, isso chega na gente porque alguns dos pontos que eu vi defendem o seguinte: isso é apagamento da história, tirar essas estátuas dos locais, coloca elas nos museus. Aí eu quero saber o que tu acha disso, assim, o que tens para me dizer sobre isso. Olha, bom, Matheus, eu tenho, sempre gostei, na realidade, poucas pessoas sabem, mas na realidade eu, antes mesmo de entrar na museologia, o meu interesse era entrar para a história, só que eu fui perdendo um pouco do gosto de fazer uma universidade, uma faculdade de história. Cheguei ao ponto de pensar em fazer arqueologia, eu tenho um filho que faz antropologia, ou seja, é tudo misturado. E, na realidade, eu tinha esse interesse. Tanto que, depois de formado na museologia, eu fiz uma especialização em filosofia e história e tenho mestrado em história. Só que isso é uma parte muito interessante de pensar com o que está acontecendo. Realmente, como tu disse, hoje em dia, nós estamos vivendo um momento da história que vai ser escrito, muito escrito, vai sair diversos trabalhos, livros acadêmicos, vai sair, e isso não só pela Covid, mas por esse momento também de comoção das pessoas reivindicando a retirada. Não vai longe, né? Nós já vimos isso no Brasil em determinado tempo, a respeito da ditadura militar. Quantos foram os colégios que tiraram bustos, que faziam homenagem, o colégio fazia homenagem a um general, a um militar, né? Eu sou da seguinte sugestão. Eu acho que tudo isso faz parte do desenvolvimento natural. Por mais que a gente pense, às vezes, que vivemos numa democracia, um grupo minoritário que sai à rua não poderia derrubar uma estátua, porque daqui a pouco é um monumento, é um patrimônio. No mesmo momento, a gente sabe que a vida faz com que existam mudanças de pensamento e essas mudanças muitas vezes são pontuais. Né? Eu sou muito contra o apagamento. Né? Eu acho, por exemplo, assim, que você tem que ter essas figuras que, com o passar do tempo, a gente vai colocando realmente algumas características diferentes. Exemplifico, não tenho problemas em exemplificar. Eu vou trazer, por exemplo, um exemplo bem simples e bem controverso, para vocês verem que isso faz parte do trabalho de história, de pensamento, tudo mais. Lembramos do Jacob Huygens, que é uma pessoa que trouxe colonos para a colônia de São Lourenço, aí perto de Pelotas, da região. Ele, de certa forma, é cultuado por muitos, na historiografia se fala muito bem dele, que ele era uma pessoa que trouxe colonos para cá, mas muitas pessoas também dizem que ele não era muito correto, ele comercializava com a colônia, eu só podia comprar coisas dele. Sabe-se de muitas cartas historiográficas de contato do governo brasileiro com o alemão reclamando do governo brasileiro porque colonos diziam ser maltratados. Então, aí está o viés das coisas. Se você consegue trazer esse viés do bom, do mal, do correto e do errado, isso para a história e para o ensinamento, para a informação e o conhecimento das pessoas que vão vir depois da gente, isso é maravilhoso. O que eu não acho correto é tu apagar essas pessoas, porque se elas fizeram mal, ou elas fizeram em um momento temporal diferente do nosso, muito diferente do nosso. Mas atualmente não deveria cultuar eles com uma estátua na praça. Ok, então. Então, se é normativo tirar, tiraremos, mas não vamos simplesmente tirar, como, por exemplo, a gente viu jogando dentro de um lago, um rio, né? Porque, na realidade, eu acredito que é nas coisas erradas que a gente vai poder ensinar aos nossos filhos
e as gerações futuras que aquela pessoa ali, ela pode ter sido cultuada em determinado tempo, mas ela errou também na vida dela. Ou seja, não vamos cultuar como heróis pessoas que são humanas, mas isso eu acredito que, na realidade, é natural, vai fazer parte. Por exemplo, a gente vê vários países que tiveram esse tipo de embate e achavam que era necessário simplesmente apagar o passado. E, na realidade, não acho correto apagar o passado. Mas eu acho justo muito bem tu trazer essas informações à tona, porque, infelizmente, ainda existe uma grande camada de pessoas que não têm essa informação, ou não gostam de ler essa informação, ou simplesmente são apaixonadas por determinadas pessoas e cultuam determinadas pessoas, que você pode ser apaixonado, mas você tem que saber que aquela pessoa também fez erros no momento da sua vida. Então, hoje em dia se fala muito em simplesmente, não, é modernidade, é destruir. Eu acho que, na realidade, você tem que ter muito esse conceito. Se tu vai fazer alguma coisa, que seja fazendo de uma maneira que tu não vai apagar inteiramente essa história, porque essa história vai servir para que não aconteça erros novamente. Porque simplesmente se a gente apagar muitos tiranos que existiram na nossa vida e que muitas vezes, na parte do tempo, tinham a lei a favor, né? Ou seja, a moral a favor, mas para nós atualmente era incorretos, ilegais e imorais. Se a gente simplesmente esquecer e apagar essas pessoas, eu acredito que logo, logo em alguns anos a gente vai ver outros imorais chegando, outras pessoas cultuando esses imorais, e esses imorais sendo idolatrados, e só daqui a algumas décadas a gente vai saber que eles eram imorais. Então eu vejo dessa maneira, muito simples. É que eu acho interessante, e acho que isso nos contempla, de certa forma, porque, como eu disse, ainda tem esse movimento de dizer que coloca essas estátuas no museu, e porque teoricamente lá elas se preservam. E a minha questão é que a gente aprende desde o primeiro dia de aula que os museus fazem escolhas. A sociedade, de certa forma, quando diz pra gente coloque nos museus porque há um debate político, não está dizendo que nós, museus, devemos então ser escravagistas, já que a gente precisa fazer escolha, entendeu? E aí, essa é a minha questão, eu não tenho resposta para ela, mas o meu raciocínio ele vai nesse sentido. E eu vi muitos leigos dizendo isso, é importante, gente que não é da área dizendo isso, essas estátuas têm que ir para os museus, porque a gente não pode apagar, a gente precisa usar elas para lembrar as próximas gerações. Quando eu penso nessa utilização delas para as próximas gerações, nos museus eu acho que elas podem ser realmente de utilidade, acho que elas podem fazer o valor educacional que elas não fazem nas praças, porque se elas fizessem valor educacional nas praças, nós não tínhamos um Hitler Tupiniquim hoje em dia no Brasil, entendeu? Márcio, nessa situação da pandemia, a gente tem se dedicado, quer dizer, muitos museus têm se dedicado a lançar conteúdo em plataformas virtuais para que o público possa continuar tendo acesso. E não só os museus. O jornalismo, em boa parte, tem funcionado no sistema de teletrabalho, diversas outras atividades profissionais também. Mas a nossa atividade em questão, ela precisa dessa interação do público, né? Haja vistas como, por exemplo, o quanto fervilha de vida o exemplo do Museu do Morro Redondo, como a gente falava antes, né? Que a população ocupou aquele espaço como seu, né? Não só em termos de visitação, contemplação, mas em termos de manutenção dessa memória, do sustentáculo conceitual do museu. Essa virtualidade que os museus que estão conseguindo fazer, porque não são todos, tem muito museu por aí que não tem um computador conectado à internet. Tem museus que, às vezes, para falar com algum outro profissional, alguma coisa, tem que fazer essas coisas de casa, porque o museu não possui, né, um sinal de internet lá, não possui um dispositivo para que possam até se atualizar, né? O que acontece? Eu fico um pouco com medo da virtualidade. Muitas profissões, e a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê tudo se indo para o lado do virtual, não fazer teletrabalho, não precisa isso, aquilo, mas o museu precisa.
não só de pessoas lá dentro trabalhando, mas também de pessoas visitando, contemplando, fazendo aquele espaço a razão dele existir. Como é que tu vê esse problema? Tu acha que tem museus que podem estar errando a mão na dose da internet? Pode-se correr esse risco de os museus se provarem talvez menos essenciais para muitas pessoas, porque vai estar sempre à disposição lá na internet e não vão mais procurá-lo fisicamente? O que tu pensa disso? Presenciei ainda numa situação, na época quando estava na museologia, de colegas formados agora já, né, que trabalhavam muito com essa questão de exposições virtuais, né, ou seja, a virtualidade, ou seja, um museu sem objeto. O que acontece? Eu acho extremamente válido, porque caracteriza uma tipologia que pode ser muito bem implementada. Mas nós sabemos que a maioria dos museus eles são físicos, então a gente está adentrando em uma ferramenta só, e ela tem que ser pensada como um utensílio, como uma opção, como agora uma necessidade, mas ela não pode ser vamos dizer assim, utilizar como uma âncora, utilizar como se fosse uma bengala. Por quê? Porque é bem como tu disse, Éder, eu acredito muito nisso. Eu acredito que muitas vezes o público que é cativado para chegar ao museu, para frequentar o museu, ele sai daquela zona de conforto, aquela zona estática que ele está, e ele vai para o local, e ele sabe que o interesse dele é ir para o local e ter esse contato íntimo com o museu, com o que ele expõe. Muitas vezes a virtualidade nos faz ficar muito próximo ao que não é real. Eu acredito que a realidade está muito mais na parte física, porque não que a virtualidade não tenha realidade, né? Mas assim, essa visitação em loco, ela é fundamental para todo tipo de museu. Eu também fico um pouco preocupado com essa questão, porque museu que não é virtual, não pode ser toda virtualidade. Tudo bem, estamos numa situação de exceção, vamos utilizar a virtualidade? Podemos utilizar. Mas isso, de certa forma, vai gerar, se der continuidade a só a virtualidade, vai gerar, obviamente, um desmerecimento de muitos profissionais, entre eles, eu acho, até nós. Por quê? Por causa de uma questão muito simples. Se a gente voltar a uma década, duas décadas atrás, né, a gente sabe, nós entramos, acho que o curso de vocês é de 2006, eu sou 2007, é uma coisa assim. A gente sabe que nessa época o próprio profissional de museologia ele não era implementado. Ou seja, foi surgir as leis que nos colocaram num patamar de importância no museu, mas a gente sabe que os museus não tinham esse caráter para nós, museólogos. A gente era indispensável. Existem museus que nos acreditam até hoje que nós somos indispensáveis para o profissional, para a profissão e para o museu, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que inúmeros anos, muitos anos antes, a gente sabia de profissionais que tinham formações diversas, muitas vezes nem muito próximas à nossa formação, que eram responsáveis e trabalhavam no museu. Não significa dizer que as pessoas não tenham condições de trabalhar no museu, mas significa dizer que o museu não é só aquilo ali. Ele não é só a virtualidade, ele não é só a parte física, né? Então, quando as pessoas se debruçam demais em uma parte, ele não consegue ver, como eu presenciei várias vezes, particularmente, e vocês também, como colegas, sabem quantas vezes vocês chegaram para alguém e falaram: qual é a tua profissão? Eu sou museólogo. Ah, tu fica cuidando do museu. Eles acreditam que o nosso trabalho é estar ali mediando, cuidando, tirando uma peça de um lugar para o outro, e eles não entendem que a gente tem um trabalho, né, fora a visão da exposição gigante. E muitas vezes a gente está trabalhando em nível de documentação, a nível adentrando muitas vezes em campos que não é nosso, muitas vezes de uma conservação preventiva. Existem tantos e inúmeros trabalhos que a gente pode fazer que, na realidade, esses trabalhos que a gente faz como museólogo não são visíveis para a população. E muitas vezes eles não são visíveis muito menos para o local que tu trabalha. Então se acredita que o museólogo simplesmente cuide do museu, seja um mediador ali atendendo.
Então, quando eu penso na virtualidade, eu noto que pode se gerar uma coisa muito, como tu disse, uma coisa simplista. Ela é tão simplista, né, que faz com que as pessoas não tenham interesse e não tenham o recurso de dizer, eu não vou me locomover até um local. Mas, por outro lado, por isso que é importante o trabalho nas bases e a própria publicidade e trabalhar incentivando que as pessoas queiram ir ao museu. A gente sabe exemplos de museus mundiais que as pessoas querem porque querem estar no museu. Daqui a pouco as pessoas nem têm foco em museu, não são aquelas pessoas que gostam de adentrar em museu, mas ele tem um apelo tão grande que a pessoa não quer só a virtualidade, a pessoa quer ir. Assim, é um exemplo de museus que, obviamente, a gente não consegue comparar com os nossos, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que tem muitos museus que as pessoas vão por simplesmente dizer eu estive naquele museu, aquele museu famoso, o melhor museu do mundo. Mas, na realidade, ela não se satisfez simplesmente com a virtualidade. Ela quis ir, muitas vezes, porque é o apelo de estar presente. Eu acredito que, realmente, assim, ó, existe uma coisa muito simples que eu sempre coloco para a minha vida também. Eu acho que tu tem que ter um meio termo das coisas. Eu acho que a virtualidade é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar agora. A gente pode fazer, a gente pode buscar ela, porque ela está aí e daqui a pouco ela é uma das poucas ferramentas que a gente tem, mas a gente também não pode se passar por isso. Ela pode servir depois, quando acabar a pandemia, a gente continuar fazendo esse trabalho de virtualidade, mas para quê? Para atrair o visitante, para mostrar quem nós somos, onde estamos, qual local se movimenta, o que nós estamos pensando a respeito de museu, a respeito da exposição, a respeito da cidade, do que a gente está apresentando. Mas eu, com certeza, me penalizo muito quando eu penso que as pessoas desses ambientes vão pensar muito na virtualidade. Eu sei que existem situações e situações, mas daqui a pouco, até mesmo como eu vi várias entrevistas que vocês fizeram, muitos colegas falam, a gente acaba trabalhando, quando o museu está fechado, na parte burocrática, na parte documental, em partes, muitas vezes, que elas estão batendo na porta da gente, e a gente, com o museu aberto, às vezes não consegue fazer, porque não tem uma estrutura, às vezes humana, para parar e fazer essa parte mais burocrática, essa parte mais documental que a gente tem que trabalhar. Então, eu acho assim, ó, tudo que é muito demais, ele pode tirar o valor daquele profissional. Se a gente pensar dessa maneira, vou dar um chute para vocês, bem simples. O que vai acontecer? A gente, como museólogo, não vai precisar fazer isso, a gente pode contratar um especialista que trabalhe com virtualidade, faça fotos dos objetos, imagens, filmagens. A gente trabalha com isso. Aí eu sei que se colocarem para nós museólogos, a gente vai fazer, com certeza, eu acredito nisso. Mas, por outro lado, eu acho que quando é demais, pode nos trazer muitos problemas futuramente. Por isso eu sou esperançoso, gente, eu gosto de ter esperança. Eu acho que isso é o momento. Eu acho que a gente vai conseguir passar, infelizmente, como eu falei para vocês, tem museus que têm dificuldades adversas, diferentes da dificuldade do museu que eu trabalho, diferente da dificuldade do museu que vocês trabalham. Tem museus que vão sentir como cicatrizes, ou seja, vão perder aquela possibilidade, às vezes, de que o museu estava crescendo na questão de gestão, estrutura, organização, e essa pandemia, essa situação vai fazer voltar muito tempo. Vai ter museus realmente que a gente vai falar que eles vão voltar no tempo, gente, porque vai faltar realmente pessoas para trabalhar, vai faltar muita coisa que estava sendo organizada, porque muitas pessoas também perdem o emprego que estavam fazendo esse trabalho. Mas por isso que eu digo assim, existem situações e situações, e eu acho que a virtualidade ela é ótima, é maravilhosa, é 10. Só que assim, a gente tem que ter um meio termo, porque o emprego da virtualidade não deve ser pensado como sendo único. Eu sou bem simpático com a tua forma de pensar, porque os recursos de comunicação digital, a internet, ela deveria servir só para, no meu pensamento, né, servir para fomentar mais público, né, trazer mais pessoas a conhecer o museu, ainda que a gente já conversou também com outros colegas que disseram, não, a gente está engatinhando na internet hoje, né, tem alguns artigos que já falaram isso também, né, que aí a gente está atrasado na linguagem da internet, ainda mais na linguagem das redes sociais, né? Mas a gente, eu peço assim que a gente tenha um pouco de cuidado para que não transforme a virtualidade, a existência dos museus físicos, do museu casinha, como o professor Diego gosta de dizer, deixar a virtualidade mais importante do que a realidade.
né, do que a tangibilidade, porque eu acho isso um pouco perigoso, né? Nessa moda agora de teletrabalho, trabalho à distância, internet, tudo por meio digital, daqui a pouco talvez nem nós podemos ser fundamentais, como tu falou. Daqui a pouco contrata um web designer, né? E ele vai fazer tudo isso. E aquele trabalho invisível, aquele trabalho em off, que é muito do que fundamenta a atividade museológica, já que não é visto, não vai precisar existir, né? E aí não é nem um tiro no pé que está sendo dado quando a gente está nesse afã. Não, nós temos que botar conteúdo nas redes sociais do museu. Nós temos que botar tudo que a gente tem lá para o público ver. Isso e aquilo. Calma, respira, toma um copo d'água. A coisa não é assim, né? Tudo, né? Se a gente já faz uma seleção, né, no museu, quiçá ainda do que vai para a exposição. E, além disso, então, do que vai para a virtualidade. Então, assim, tem que ser dosado, tem que ser pensado. Eu concordo contigo que tudo que é demais não é legal, né? E tem alguns exemplos aí que pode acabar não sendo nem um tiro no pé, pode ser um tiro na cabeça, né, de profissionais. Márcio, eu tenho só que te agradecer, né? Como eu te falei, foi uma das primeiras pessoas que a gente chamou, que a gente pensou aqui para participar do projeto, para trazer a tua contribuição. Gosto muito da maneira que tu pensa a museologia. Eu já dizia isso há tempo. Se eu vejo alguém pensando a museologia no futuro, uma das pessoas com certeza é o Márcio, né? Gostei muito da tua participação, né? Sei que tu não pôde participar antes pelos revés que tu passou, e eu só tenho que te agradecer, cara. Não, eu que agradeço. Eu vou falar para vocês, não é puxar saco, mas assim, eu tenho assim uma das coisas que me deixa muito feliz, né, nessa situação toda é ter colegas assim. Eu sou da segunda turma, vocês foram da primeira. E olhar para trás, vocês notam isso, como a gente tem colegas que estão hoje em dia trabalhando à frente de museus e estão batalhando. Eu vou ser sincero para vocês, nós estamos criando um espectro de museologia, nós estamos criando um futuro para a museologia, a gente vai passar, mas com certeza o nosso trabalho, seja em museus municipais, federais, seja um museu particular, privado, o que for, com certeza vai engrandecer todo o trabalho que a gente está fazendo para as gerações futuras, até mesmo de colegas museólogos que vão ouvir. Então, quando eu olho nossos colegas, vocês, eu olho as meninas que se formaram, os colegas novos que já estão trabalhando, eu me orgulho muito do trabalho que a gente faz e me orgulho da nossa formação também, muito da nossa formação, porque é uma formação sofrida, mas que a gente trabalha com dignidade, a gente trabalha com vontade, a gente trabalha com amor, e eu acho que isso é fundamental. Valeu, gente.